texto bíblico, mas acima de tudo está a esperança. A esperança que ela não nos deixa confuso, nos traz sempre uma. A luz da perseverança está na esperança, Senhor da glória. Vocês só querem louvar a Deus comigo, não louvar comigo? Glória a Deus. Você escolhe a escolha. Vamos louvar o Senhor. Podia avisar para ela? Para glorificar o nome do Senhor. Vamos lavar o C50. Para
palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toma a tua palavra, Senhor, agora, vem nos abençoar. E há de nos orientar constantemente, Senhor, porque tu, Senhor da glória, todas as coisas para a vida nossa, para a vida nossa, Senhor da glória, com o poder da tua palavra, santa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, no teu santo evangelho, e permanece o grande Deus para sempre. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Graças a Deus. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21. O Evangelho que escreveu Lucas. Aleluia a Deus. Lucas era médico, não era? Sim. Ele era médico e era geólogo. Era geólogo. Geólogo é pessoas que pesquisam o mar, conhecedor do mar. Ele era científico, geólogo, científico, Lucas. Tem muitos pregadores que falam que a gente não precisa estudar, né? Pra Se fazer ele faculdade, estudasse, mas agora que precisa. precisa. Salomão era. Rei Salomão era psicólogo. Sabia? Rei Salomão era psicólogo. É Lucas, quanto ele falou? Lucas capítulo 21, versículo 25, 3. Lucas. São muitas pessoas que a Bíblia envolve uma listagem de pessoas muito grande. A Bíblia envolve analfabetos, geólogos, psicólogos, capítulo 21, Lucas, versículo 25. Encontraram? Amém. Vamos ler o versículo 25. Vamos analisar até o 25, 10 versículos. A palavra diz assim: sermão profético continua na volta do Filho do Homem. Diz a palavra. E haverá sinais de sol e na lua e nas estrelas, vírgula, e na terra, vírgula, angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiando de terror, expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as potências, os poderes dos céus serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começaram a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, por nós mesmos,
e aí esse aqui não é uma profecia de que nós devemos lamentar, que está compreendendo. Tem muitos textos na Bíblia que não se pode bater palmas. Talvez não os batem por simplicidade, mas não é por maldade, é por simplicidade. Mas quando nós ler a Bíblia, primeiro nós temos que visualizar o que ela está falando. Se é um ato de lamentação ou é um ato de glorificação. Porque tem coisa que Jesus está usando essa profecia lamentosa. E quando toda a profecia, todo o assunto da Bíblia traz lamentação, não pode bater palmas, quem sabe? Não pode porque é a mesma coisa. Fulano foi atropelado, palmas, não dá. Mas tem que orar, né? Fulano está passando grandes lutas, palmas, também não pode. Tem que orar, lamentar. Não pode. E a cabeça de João Batista foi entregue a Herodes, a sua filha e a mãe, para a sua mãe. Paulo também não pode bater palmas. Não é? As potências do céu serão abaladas, os homens estão desmaiando de terrores, não pode bater palmas, é lamentar. Tudo no culto refere o nosso modo de discernir entre o que está lamentando e o que não está, também que não é lamentação. Jesus morreu e ressuscitou, aí sim é palmas. Aleluia. Jesus nos trouxe salvação. Glória a Deus. Isso é importante, não é? Senhor da glória. Então, se não fica um culto fora do. Ele fica chamado, conhecido por muitos, o culto do misticismo, mistura o certo com o errado, fica tudo errado. Está compreendendo? Não, isso é perigoso. Então, Jesus deu esse sermão aqui sobre os sinais que denotam a vida dele. Ele cita quantas coisas cita nesse nós diremos. Primeiro ele cita que não está em ordem cronológica, que nós leu, a ordem cronológica não está, mas quem vai pregar coloca. Em ordem consecutiva, assim, na Bíblia. Ela não tem uma ordem consecutiva, mas o pregador vai ler a palavra, vai pregar, vai meditar. Vai meditar e vai colocar em ordem uma coisa a outra. Primeiro ele expressa, eu vou colocar em ordem, que depois que acontecesse aquela tragédia em Jerusalém, no ano 70, que todas as pessoas sabem, que o sol iria escurecer, as potências do céu iriam abalar, as potências dos céus seriam abaladas, e as estrelas cairão, a lua perderia o seu impor. Nós já tivemos, acho que as irmãs até já se lembram de cor, não é? Sempre quando a gente vai nesses textos, a gente cita os acontecimentos acompanhados, que é no ano de 1970, houve a destruição, 1970 não, ano 70 depois de Cristo, perdão. Houve a destruição de Jerusalém. Mas em 1914 houve o cumprimento da profecia sobre o sol escurecer, a lua perder o vigor, as estrelas caírem, e tudo vai acontecendo de tempo em tempo, vai acontecendo. Aí esses sinais dos céus, a lua convertendo em sangue, no sentido até literariamente mesmo, a gente observa isso. Poucos dias estava com a minha esposa olhando e a luz estava bem em fonte de sangue, não é? Que é os sinais que vêm relacionados à vida de Cristo. Mas pouco tempo eu já era viúvo. Até eu falei com meu filho, eu antes estava falando com ela, eu tive uma visão assim, visão visível mesmo, dormindo, mas naquela visão. Então as estrelas que eram pequenas, elas ficavam grandes. E fazia aquele grupo de estrelas e elas já andavam assim, viravam assim e se colavam no mesmo
mas aquele resplendor aumentava os céus, as estrelas, elas se tornavam muito legíveis e muito movimentadas. São sinais que Deus dá para as pessoas, servos dele, servos, enfim, palavra do Senhor, nosso amado Deus. E aí, continuando, depois que houve esse sinal, o sol, na lua, nas estrelas, o Senhor nos explicando isso, aí continua os sinais que vão acontecendo. Primeiramente veio o espalhamento de Israel por todos os lugares da terra. É versículo 25, 26, 29. Fala que Jerusalém seria levado cativo para todos os lugares. É versículo 24, até melhor, capítulo 21. Até que completasse o tempo dos gentios. Então, vai analisando tudo sobre a vinda de Cristo. Você vai acompanhando pouco a pouco, passo a passo. E é o que os profetas fizeram. É que os apóstolos também confirmaram isso. Você vai descobrindo as coisas de pouco em pouco. Vai descobrindo para quê? Porque quando você vai crendo, nós vamos crendo, a nossa fé ela vai, cada momento a mais, crescendo. A nossa perseverança ela vai cada momento a mais se firmando. E a nossa sabedoria, cada momento a mais, sabedoria que Deus nos deu, cada vez ela vai se desenvolvendo mais, vai desenvolvendo. Devido à fé na Escritura Sagrada. E ele continuou dando esse sermão, como também Mateus, Lucas faz esse complemento, devido à comunicação de Deus para com as pessoas. Ele expressou, quando visitou todas essas coisas acontecerem, levantar os vossos olhos aos céus. Não é a posição literal, horizontal. Ele está falando no vertical. Mas a gente observa hoje que as tragédias, você às vezes acompanha os noticiários, as tragédias, não vê a pessoa falar no nome de Cristo uma vez. Não vê falar uma vez no nome de Cristo. Eu, pelo menos, até nesses acompanhamentos das tragédias que tem sucedendo, eu não vi as verdades, não dá para se observar, porque o testemunho, a salvação está no coração e o testemunho público. É só no coração, a salvação, ela está no coração e ela se manifesta com aquilo que Deus nos deu para falar, a boca. Com o teu coração crer em Jesus e Deus o ressuscitou entre os mortos, com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus nos ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, com o coração se crê para a justiça e com os lábios se faz confissão para a testemunha pública. Mas até no momento, tanto absurdo por aí, de um lado a outro do mundo, a gente não observa as pessoas glorificando a Cristo. Dá uma vez outra, fala assim, Deus, oh meu Deus me livra. Mas com aquele tom tão discreto, que dá para perceber que elas não devem dizer assim, nem Deus. Isso é muito grave na época que estamos vivendo, e em todas as épocas também. É uma realidade desse assunto que estamos comentando. Então, as profecias. Agora, hoje, a gente acompanha a história mais de perto, que é inevitável as enchentes. É inevitável a inundação, as inundações. Pode orar, mas é inevitável. Tem que acontecer, né? Mas aí vai acontecer, mas por quê? Porque o homem ultrapassou, não deveria por isso. Não é porque Jesus declarou que haveria bramido do mar, a fúria das ondas. Mar significa um local onde tem muita água, é um mar. Qualquer lugar da terra onde as águas se inundam, ali está o mar. E está o medo, está o terror. Por quê? Porque a ganância pelo progresso está acima do necessário. Hoje é muita ganância por dinheiro. E a visão central, básica do mundo é dinheiro. É
ali estão feridas. A população está sofrendo uma grande chaga. Mas começou por onde? Pelo processo da ganância. Alguns cientistas talvez até sabiam que ia acontecer isso, mas eles não tiveram domínio próprio para reduzir o ter domínio sobre a ganância. Já que eles não tiveram a ganância, está acima do que eles podem suportar, agora é inevitável que venha o cumprimento das Escrituras Sagradas. Homens desmaiando do terror pelo bramido do mar e das ondas, e sinais nos céus, sinais também na terra. Então, de agora para frente é uma coisa em cima da outra, né? Aonde o mar se inunda tudo, transforma em mar, da maneira de chuva exagerada, porque agora vai ser muita chuva, muito calor e muito frio. Muita chuva, muito calor e muito frio, porque o planeta está desalinhado. E para a salvação hoje, todo tem, mas a única saída hoje é para cima. É Cristo Jesus, o Senhor da glória, que nos leva à visão da salvação. E é aquela visão que mesmo mediante as calamidades, por exemplo, uma pessoa, ela pode ser muito rica, empresária. Só que se ela colocar a sua visão prioritária primeiro em Cristo, se todas aqueles bens se perderem, mas ele continua calmo, ele continua firme. Por quê? Porque a ganância, ela adoece o psicológico. A ganância, ela traz talvez uma debilitação do psicológico, ganância e ansiedade. E a salvação não, ela traz preparo psicológico plenamente garantido para qualquer momento. Tanto é que a pessoa que tem salvação, ela pode possuir muitos bens, só que se aqueles bens desfazerem, ela não se abala. Porque pelo Espírito de Deus, a nossa parte que está adquirindo, psicológica, ela é muito bem estabilizada, somente porque evita duas coisas: a estresse e a ganância. É a preparação espiritual dada pelo Espírito Santo em nosso intelecto. Tem exemplos importantes, na Bíblia é conhecido um profeta muito rico. Ele tinha muitas fazendas, grandes triângulos de gados, grandes lavouras de olivagem, oliveira, uva, assim por diante, chamada de videira. E ele era um fazendeiro muito rico e era um profeta de Deus. Sabe como se chamava ele, não? Abacuque. Abacuque, não é porque às vezes é só um, ele utiliza mais Jó. Mas Abacuque era um profeta muito rico e ele já tinha aquela preparação e de previsão. Ele olhava para toda a riqueza
se cuidam de uma maneira ou de outra, elas se acabam. As minhas fazendas se exterminam, não fica nada. Mas todavia eu estou firmado na minha salvação, na minha riqueza, escondida lá na glória. Oh, Padre, glorificado é o nome do Senhor na glória. Jeová é a minha salvação, é a saída da minha salvação. Mas estamos citando Abacuque como exemplo. Mas os salvos em Cristo Jesus, os que têm grandes riquezas, os salvos, eles têm uma firmeza em primeiro lugar, porque a salvação, irmãos, ela tem uma natureza real. A natureza real da salvação. Sabia disso? A salvação, ela é assim. Ela nos ensina, o Espírito de Deus nos enche para nos ensinar a servir a Deus pelo que Ele é. E esta visão de servir a Deus pelo que Ele é a maneira de servir a Deus por plenamente o amor. É o amor mútuo. O amor de Deus vem para nós e nós aceitamos, o nosso amor vai para com Deus. É amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Deus. Porque então, quem sabe o que significa servir a Deus porque Ele é? Se Ele curar, Ele é. Se Ele não curar, Ele é. Se Ele abençoar, Ele é. Se Ele não abençoar, Ele continua sendo. Não abençoar, Ele é abençoador e pronto. Mas olhando no sentido direto, o profeta Abacuque não está referindo às bênçãos comuns. Assim como ele poderia ser rico, o ímpio também é rico. Ele estava falando, se a riqueza dele faltasse tudo, a alegria da salvação nunca sairia. Nunca sairia, que é Jesus, Senhor da glória. Há muitos anos eles vêm comentando que as pessoas que não aceitarem a Cristo não tem como elas não morrerem assombradas. Porque a segurança do ser humano hoje está no grande progresso que ela fez. Tem direito de gozar, mas isto não é firmeza, não é uma firmeza plena. Se a pessoa perder todos os bens, se ela não tiver Cristo, ela adoece. A mente dela fica totalmente desmontada. Ela se encontra desvalida, sem nenhum meio de recurso, porque a força está realmente no sentido mais aqui terreno. Agora, a salvação não. A salvação, ela traz uma garantia plena e um amor de Deus. Por que nós amamos a Deus? Por quê, irmãos? É bom nós saber. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Parece que João 5,19, nesse Cristo fala disso. Amemos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, Ele faz com que nós ficaremos satisfeitos com aquilo que Ele é. E não somente pelo que Ele faz, porque Ele é o Salvador. Nos trouxe a salvação e trouxe por bondade única. E o restante é bênção secundária e elas irão passarem, mas a salvação ela traz uma visão, ou a visão direta, de servir a Deus pelo que Ele. Então, quando a gente vai para a igreja, reunido, da reunião, a pessoa já sabe o que ela vai fazer lá. O que é a igreja? O que é que a gente vai fazer na igreja? Adorar. É adorar. E adorar com contentamento, porque Ele já nos deu tudo aquilo que for necessário. Ele já nos deu.
nos salvar desse fogo, ou se Ele não nos salvar, se Ele quiser nos salvar, ou se Ele não quiser nos salvar do fogo, mas nós não adoraremos a figura de mais. Se Ele nos livrar do fogo, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele é Deus. Porque Ele sabia que se os corpos queimassem, mas a alma estava garantida na salvação. Por isso que Ele tomaram aquela decisão. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser, Ele continua sendo o nosso Deus. Tem pessoas que fazem um suposto propósito, né? Se Deus me fizer isso, eu vou falar com alguém que Ele fez e que Ele é bom que Ele fez. Mas não é o correto. A pessoa tem que ter um contato direto com a salvação. Se Ele curar, Ele já curou o mais principal, que é a cura da alma. Essa cura, ela está garantida com Cristo nos céus. Em caso contrário, a pessoa ficava colocada em segundo plano. Irmão Mateus, porque ele abriu uma porta de trabalho, ou porque ele deu um apartamento, não porque ele deu um carro. Mas essa expressão, ela é dada a todos. O pagão não pede, não testemunha, não glorifica e recebe. Sabe disso, não é? Grande rede de supermercado e coisas tantas que existem por aí. Né? Quando a pessoa diz assim, Deus abriu uma porta de trabalho, só que quando a pessoa vai se empregar, o patrão, o empregador, ainda não é crente às vezes, mas já é patrão, porque essas bênçãos de Deus é independente da bênção da salvação, é uma bênção comum. Estamos desfrutando dessas bênçãos, todas são maravilhosas, mas a salvação ela traz uma segurança que nos acalma. Quero até já encerrando praticamente deixar mais versículos da palavra de Deus aqui em Tessalonicenses, em Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8, que diz a palavra de Deus sobre esses assuntos tão importantes, e sentir firmeza em tempos angustiosos, entre grandes aflições. E vamos analisar esses versículos. 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 6, digamos assim, 6. É onde ele faz uma exortação e traz a mesma visão que um Saulo tiveram lá no Antigo Testamento, e também que os cristãos hoje devem ter essa mesma visão. Capítulo 6, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6. Timóteo estava aqui. Contrário, olha o que está dizendo: 6, 7 e 8. Se a irmã quiser ler. Mas é grande quanto a piedade como os derramamento, porque nada nos serve para este mundo de uma festa e é que nada podemos levar nele. Tendo, porém, sustento e bom que nos ouvirmos, estejamos com isso. Contente. Está compreendendo? A Escritura Sagrada é para crescimento e exemplo da nossa fé e também da nossa justiça. Porque nada do céu desse mundo evidente é que também não deveremos. Temos com que nos cobrirmos. E o alimento, estamos com isto contente. Contente é uma coisa que não adoece a mente por preocupação excessiva. Agora vê o versículo 9 e 10, irmã Célia. Que perigo terrível que
doenças, que são muitas. Quem mais tem enfraquecido o ser humano é a ansiedade. Por ter uma coisa e não ter contente que aquilo tem mais, de uma maneira ou de outra. Então, vem lá de dentro do coração. De dentro do coração. E até nas reuniões de igreja, não quer dizer somente até a nossa e outras mais, se fala mais de prosperidade, receba, 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 do que o efeito pleno da salvação. Isso é o evangelho falsificado, a pregação falsificada, não. Paulo estava exortando a Timóteo como um pastor daquela época que era necessário que ele fosse uma pessoa de uma posição firme, que ele descobrisse mesmo o efeito da salvação. Porque não é o dinheiro que é a raiz da amargura, mas o que é? É o dinheiro ou o amor? Ter muito dinheiro não é pecado. Ser muito rico não é pecado. Só que o rico avarento, qual é a atitude dele? É insultar a Deus, porque tem um versículo aqui na Bíblia que Deus fala assim: olha, eu vou permitir que muitas pessoas sejam pobres no nosso meio. Para que eu vou permitir também que existirá ricos no meio. Agora, de acordo os pobres são desprezados, aí Deus revela para nós que lá no coração do rico está a direção diabólica. Ele deixou um exemplo lá do rico, lá que ele perguntou para ele largar todos os bens, não é? Lucas 19. É o exemplo, é o grande exemplo de Lucas 19, Lucas 12 também. O rico dizendo: olha, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou desfazer desse meu depósito por aí afora, não vou aproveitar como se der, eu vou desfazer, vou reconstruir outros na coisa que eu tenho. Aí a palavra diz mais: durante a noite ou durante o dia, Deus dirá: ô, o que tens para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens para quem será? É o que se vemos hoje. O povo enlouquecendo, porque muitos perdem tudo. E quando não, aí as coisas que tem estão sendo também saqueadas. A gente sabe disso. Se a palavra do Senhor fala, não guardeis tesouros na terra. Bem desafiado o sermão do capítulo 6 de Lucas e Mateus, Jesus dizendo: não ajunteis tesouros aonde os ladrões minam e roubam. Ajuntais tesouro no céu, onde a traça não corrói e é permanente. Que essa palavra continua. Mas a Escritura Sagrada ela está bem declarada para nosso consolo. Assim, a nossa segurança é o nosso consolo. Estava todo mundo sossegado, apesar dos avisos antigamente até feito, não é? Mas de repente veio repetindo a nuvem desaba, mexeram lá no espaço. É inevitável que venha um mar de água descendo lá de cima das nuvens dos planetas e agora vem arrasando a terra. Mas resta no coração que crê aceitando a Cristo, Senhor da glória. Não é boa palavra, não é? É o amor ao dinheiro, a raiz de toda amarguras e males. E a palavra diz assim: e nessa cobiça, muitos transpassaram as suas almas por muitas dores. Aí Paulo exorta Timóteo: mas tu, ô homem de Deus, fuja dessas coisas, procura a paz, procura a justiça e a caridade. São frutos que dão testemunhos e a pessoa é salva. É salva. Não existe um salvo que seja exaltado. Quando vê o crente exaltado é porque ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Não entrou nele. Está ali naquela exaltação. Eu posso, eu faço. Comigo é assim, eu vou mandar. Então ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. O que eles fazem nos outros? Amém. Mas a reunião falou muito sobre isso, né? Hã? Na reunião falou sobre muito isso, né? A gente ficar procurando pessoas famosas, sempre dentro da casa de Deus, e as pessoas pequenininhas
Jesus usar eles querem usar Deus para fazer tudo, né? Também. Não, mas a pessoa famosa que tem conhecimento é bom que o diga, mas se for humilde. Porque a fama é para divulgar alguém, não demora muito, não. É só eles vigiar. É só não vigiar, os grandes famosos caem. A gente vê na rede social, hoje é rede social, né? Pessoas, família brigando por causa de dinheiro. Poder e dinheiro, tanto assim por diante. São coisas terríveis que está acontecendo. Dinheiro, capital. Fulano é empresário. O mau exemplo está dentro das igrejas. Não, a gente está falando isso um pouco cristão mesmo. Cristão não, crente, porque o cristão não faz isso. Aí aparece lá o fulano é empresário, é de tal ministério. Fulano é de tal ministério, não tem nem o gás. E o outro tem tanto que é empresário e está acumulando. E o membro do mesmo ministério, às vezes, não tem nem o dinheiro para comprar o gás ou o pão. Mas tem outros que estão nadando no dinheiro. A gente vê isso na rede social. Hoje é mais na rede social mesmo, né? Meu Jesus, como está? Mas eu não preciso. Senhor Deus, receba ofertas do céu que o Senhor tem se preparado. Porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer a oração do agradecimento nesta manhã, que o Senhor nos deu esta boa palavra de advertência, palavra de prevenção, não é? Preparação, prevenção, e é muito importante, não é, Madriolinda? Compreendeu? Maravilha, hein? Graças a Deus, nós temos o pão de cada dia, está os vestidos. Não é isso? Marcar aquela visita meditar em casa, né? Leva aí, medita para nós ver. E aí no 6:20 em diante está falando assim, Paulo dizendo, ó. Eu quero ler até o fim do capítulo 6, lá por 20, 23, Paulo está dizendo, né? Manda os ricos desse mundo, que não seja altivo não seja altivo, não tenha a sua igreja com altivez, como exaltação, mas que sejam ricos de boas obras. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Graças a Deus, cuidado. Para meditar. Mostrar para minhas filhas que eles amam muito dinheiro. Uma loucura por toda uma curva, ali que pede dinheiro. Elas conhecem Cristo, elas não conhecem dele. Mas tem que ensinar que. Por quê? Porque Porque a palavra é assim. A pessoa fala, ela não dá ouvido. Só que ela fica sabendo que ela ouviu. minha filha se criou na igreja. Ela não esquece. Um dia ela vai se lembrar que ouviu, ou para o seu bem ou para o seu mal. Já vai depender da maneira que ela recebe a sua palavra. Quem se criou dentro da igreja não sabe. Se criou dentro da igreja. Mas mesmo que não criou, primeira vez que a pessoa ouve, ela não esquece. Ele é o Cauã dele aqui, ele não esquece, está no coração dele aqui, né? Cauã. Fica semeada a semente. Senhor, nosso Deus, estamos agradecendo por esse trabalho com todos. Apresentando também, Senhor, nosso irmão Carlinhos, com toda a sua família, toda a sua mãe. Meu filho também, Senhor, da casa que tem processo de casamento. Meu Deus, a paz da Conceição, a família dos teus servos, no modo geral, Senhor, com a tua graça santa e maravilhosa. Levando o teu poder em paz, como processos, na virtude gloriosa, Senhor, na tua santíssima palavra. E permanece, meu Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Que Deus abençoe. Temos cultos constantes, como vocês não sabem, não é? Mas é preocupante nas igrejas, porque quando é escola bíblica, não é eu falo de mim mesmo, mas quando é escola bíblica é igual a irmã Sandra diz, não é? Quase ninguém vem. Isso. vai revelar. Sexta-feira já chega. Entendeu? O grande perigo que está ocorrendo. E às vezes eu observo que algumas revelações nem é verdade. Às vezes a aventura para lá, outra. É mais emoção do que a palavra. Então, isso é perigoso porque a pessoa não tem uma prevenção principal para a firmeza na palavra. Vê como a palavra
sabemos